Fala galera, vamos dar aqui continuidade ao estudo do Git e hoje temos um assunto interessante, né, que é o Git Merge versus o Git Rebase. Então, esse pequeno texto aqui vai descrever para vocês as melhores práticas de quando usar o Merge, de quando usar o Rebase, mas eu não vou fazer isso nesse encontro, eu vou apenas mostrar na prática de como eles operam, né, a funcionalidade de cada um deles, e você vem aqui para entender melhor quando deve usar um e quando deve utilizar o outro. Então, a pergunta é, será que vocês sabem como o Merge funciona, né? Porque a gente já fez alguns ao decorrer desses módulos, então... Mas será que vocês realmente entenderam, né, qual é a funcionalidade do Merge, como ele opera na prática? Para entender isso, vamos criar duas branches a partir da minha branch Develop, que é a minha branch atual. Então, vou aqui no Git checkout -b, criar aqui uma feature, vou chamar de F1, minha feature F1, fui para ela, e vou voltar para a minha develop, e a partir dela eu vou criar a minha feature F2. Eu vou ter então duas features, né, que elas são ramificadas a partir da develop, ou seja, elas são a cópia exata da develop. Tudo que tem na develop tem na feature F2 e tem na feature F1. Então o cara foi lá na feature F1 e fez algumas alterações. Vamos supor que ele fez 3 alterações. Fez uma, fez duas, fez 3. E ele fez esses 3 commits de forma separada. Então ele fez aqui o commit 1. Ele foi aqui e fez o commit 2. E foi na landing page e fez o commit 3. Se a gente for no nosso Git Graph, né, a gente vai ver que a minha feature F1 agora tem 3 commits à frente da develop. Porém, isso não muda o fato que ela está alinhada no mesmo ramo da develop, porque todos os dados que estão na develop também estão na feature 1. Todo mundo concorda comigo? Sendo assim, vamos para a nossa feature 2, né? Então, git checkout feature /f2. Não achou ela porque eu botei fitute. Ok. Então, na feature F2, o rapaz foi lá e fez mais 3 alterações. Ele alterou aqui algumas funcionalidades. E assim como na feature F1, ele separou os commits, né? Foram 3 commits. Se eu mexer em 2 arquivos, não. Então, o outro fez 3 commits. Vamos dizer que esse aqui foi o commit 4. Commit 4. Commit 5. E o commit 6. Novamente aqui o nosso Git Graph, né? A gente vai ter a nossa feature 1 ramificando, né, da minha feature 2, porque agora eu tenho alterações na feature 2 que não estão na feature 1. Então nós podemos dizer que a feature 1 não está mais totalmente alinhada. A feature 2 ela está totalmente alinhada, a feature 1 também está, mas alinhada com a feature develop, né? A partir desse ponto para frente, essas duas estão ramificando. Se eu fizer aqui a migração, o checkout para F1, né, você vê que ele aqui está ramificando a parte da develop, só que nesse ponto ele diverge da feature 2. Tá, vamos fazer aqui o merge. Primeiramente, eu vou vir aqui para a minha develop, que é a minha branch principal. Aliás, a minha branch de desenvolvimento. E eu vou fazer o merge com a minha feature 2. Antes disso, eu queria mostrar um ponto importante para vocês. A minha feature 1 foi quando eu fiz as primeiras alterações. Ó, commit 1, commit 2 e commit 3. Depois, na F2, eu fiz outros 3 commits. Então, você vê que a linha do tempo deles está separadinha, indicando qual commit foi realizado primeiro, qual commit foi realizado depois. Então, eu vou aqui fazer um git merge com a minha feature 2. Por exemplo, feature F2. E quando eu fizer esse merge, como a minha feature 2 está alinhada com a develop, ele vai só criar um head no fim da feature 2 alinhando a develop. Ou seja, ele vai pegar a minha feature 2
e vai apontar ela para o último commit, né? Perdão, pessoal, ele vai pegar a minha develop e vai apontar para o último commit da feature 2. E vai ficar como se o commit 6, o commit 5 e o commit 4 tivesse sido realizado na develop. Por que isso acontece? Porque essa é a forma mais simples de commit, de merge, que é quando as duas features, né, elas estão alinhadas na mesma linha do tempo, no mesmo ramo. Se eu fizesse agora o merge para a feature 1, ele ia simplesmente pegar essa bolinha e botar no fim da feature 1, da mesma forma que vai acontecer agora. Vamos lá. Realizei o merge. Essa bolinha que estava aqui, ela foi aqui para frente. Ou seja, como tudo que estava para trás, né, também estava alinhado com o que estava na frente, então vai ficar como se a minha feature 2 tivesse sido escrita em cima da develop. Então tá aqui, ó, o commit 6, o commit 5 e o commit 4 e aqui os outros commits anteriores. O que vai acontecer se agora eu realizar um merge com a feature 1? Bom, se eu realizar um merge com a feature 1, você percebe que aqui tem dados que não estão, né, com esses últimos commits aqui. Então, o Git ele vai criar um novo commit, que é um commit extra, que é um commit de merge. E nesse commit de merge vai ter uma cópia de todos os commits que foram realizados na feature 1. Então, vamos ver como é isso na prática. Ele vai fazer o quê? Bom, você vai ter aqui o commit 6. Ele vai criar um outro commit, que é um commit de merge. E se eu clicar nele, ele vai ter as alterações que eu realizei, né, na branch F1, que foi nos carts, doc, land page, que é exatamente essas aqui, ó. Isso aqui é o carts, esse segundo commit é o doc e o terceiro commit é a land page. Ele pegou esses três commits e juntou eles nesse commit de merge aqui. Só que mesmo assim, quando você olha para cá, mesmo que eu tenha feito o merge da F1 por último, né? Porque você vê que o merge foi feito depois que eu fiz a F2, mesmo assim a linha do tempo dos commits são preservadas. Então eu consigo ver qual implementação foi entregue primeiro, qual implementação foi entregue depois. Então você vai ter esse commit de merge. Você percebe que esse commit ele foi feito automaticamente, né? Você não teve nem a opção de escrever uma mensagenzinha bonitinha aqui, fazer aqui um git semântico, um commit semântico. Se você quiser ter um controle maior das alterações que estão chegando aqui, você pode utilizar uma outra forma de fazer o merge. Primeiramente, eu vou dar aqui um reset. Então, git reset red chapéu. Ele vai desfazer o último commit, que é esse commit de merge, e vai devolver todos os dados que foram alterados aqui para o meu stage. Olha só. Se eu der o Enter, ele vai desfazer esse commit e os dados que estavam nele vêm para cá, para eu poder alterar eles. Só que mesmo assim, eu ainda tenho os commits aqui separados na minha feature 1, tá? Eu vou remover ela porque não me interessa. Descarte changes. Não me interessa. Voltei para o estado anterior. Uma outra forma de fazer o merge seria você fazer o git merge. Aí você vai fazer o merge com a feature 1. Feature F1. E aqui você passa uma flag, traço, traço, squash. O que essa flag vai fazer? Ele vai fazer o merge, ele vai criar um novo commit aqui, né, uma nova alteração. Aliás, ele não criou o commit, ele só criou as alterações. Só que antes dele mandar para cá, ele vai mandar para mim as alterações para eu ver o que eu quero mandar para cá e eu posso personalizar a mensagem. Ó. Antes eu não podia, ele é automático. Então você vem aqui, cria um commit semântico. Eu cliquei aqui sem querer, não. Então você tem uma feat, sei lá, nova func, teste. Aí você cria o seu commit e ele vai realizar o commit aqui. E esse commit vai ter, né, uma cópia das alterações que eu realizei na minha branch F1. Só que agora você tem um problema. Né? Na verdade, senão você não vai ter um problema. Você vai ter um problema por quê? Porque você não tem mais a relação
de que esse dado da feature 1 tá junto na develop. Porque quando esse ramozinho tá ligado, tipo aqui embaixo, ó, por exemplo, aqui, eu tenho a convicção de que minha master ela foi mesclada com a origem develop bem aqui, ó. As duas estão juntas, então eu sei que elas estão alinhadas. Quando eu faço isso daqui, eu não sei. Eu olho para cá, a minha feature F1 ela está alinhada com a develop. Será que eu tenho que mandar esses dados aqui para a minha develop? É uma informação que eu não tenho visualmente falando. Tá, e se eu tentar fazer um merge com a feature F1, será que essa branch vai grudar aqui em cima? Vamos fazer o teste. Git merge feature barra F1. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que é o seguinte, ó, que ele dá uma mensagem de merge by ort strategy. Ele não realizou o merge automaticamente, ó. Ele vai manter o merge que estava, né, na minha develop anteriormente. Então, você vê que fazer o squash, ele só é útil em qual situação? Quando você trabalha sozinho na branch, e para você não faz diferença se esses ramos aqui de você ter uma informação visual ou não. Claro, se tiver outro cara operando que não sabe o que você fez, ele precisa ver, né, que a feature F1 já foi alinhada aqui. Se você estiver sozinho, não faz diferença. É até uma forma de não ficar poluindo. Tipo assim, você tem vários ramos grudando nas branches. Às vezes dá uma poluição visual. Você não consegue entender direito o que está acontecendo aqui, né? Aqui você tem uma informação que é mais linear. E mesmo assim você consegue acompanhar os commits da mesma forma. Então, Git merge ele pode ocorrer de três formas, né? A primeira forma é quando você alinha a sua feature com a sua branch que está recebendo o merge e ele só replica os commits para ela, que é quando elas estão no mesmo ramo. A segunda forma é quando você cria um commit extra, que é quando você tem alterações na sua branch atual que não estão na branch que você quer trazer para cá. Então essa branch ela vai ser criada um commit extra, que é um commit de merge, que vai receber uma cópia do que estava, por exemplo, na feature 1. E a outra forma é usando o squash, que você faz a mesma coisa que o merge faz, só que o squash ele vai permitir que você edite a mensagem do merge, a mensagem do commit, e não vai ligar, né, a sua feature 1 na sua develop. Ok? E tem outra forma de você fazer essa união. Eu vou dar aqui um git reset 1 de novo. Vou voltar para o meu estágio anterior. Vamos fazer mais uma vez, porque eu fiz o commit naquela hora, né? Pronto. Então, esse commit foi desfeito. Os dados voltaram para cá, as alterações, e eu vou descartar elas. Descarte changes. Ou seja, eu voltei, né, para o meu estado anterior. E agora? O que vai acontecer se ao invés de eu utilizar o merge, eu tenho alguma alteração em algum lugar aqui. Deixa eu ver aqui na feature se tem alguma coisa. Tem não. O gráfico estava atrasado mesmo. Então vamos supor que agora eu queira alinhar a minha feature 1 para a minha develop, mas usando o rebase dessa vez. Git rebase. Aí você bota a feature F1. O que o rebase vai fazer? O rebase ele vai pegar esses três commits e vai juntar os três commits na minha develop. O meu merge ele vai criar um novo commit que vai conter todas as alterações da feature 1, né? Só que agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada um desses commits separadamente e botar de um em um aqui. Então, ao invés dele ter um commit contendo tudo que estava aqui, ele vai ter três commits. Cada commit, que é o C1, o C2 e o C3. Olha só. Aqui eu tenho 3, né? Agora eu vou ter 6. Ó. Eu vou ter esses 3 e vou ter mais os 3, que é o C4, o C5 e o C6. Então vai ficar mais uma vez como se você tivesse desenvolvido todas as funcionalidades em cima da develop. É como se você não tivesse feito outra branch. Tudo ficou só na develop. Quando você nunca deve usar o rebase? Quando tem outra pessoa trabalhando nas branches. Você está numa branch e tem outro cara na outra, você jamais vai usar o rebase. Por quê? Porque, veja, a minha feature 1
você vê que eu tinha as alterações aqui da minha feature 2, que elas foram depois da feature 1, né? A feature 1 ocorreu antes. Só que agora vai ficar como se as alterações da feature 2 tivessem ocorrido depois, ó, da feature 1 ocorresse depois. Esses dados deveriam estar na sequência lógica anteriores, né, a essa feature 2, ó. Só que agora o que ele fez? Né? Ele jogou tudo para cima e vai ficar como se eu tivesse realizado a feature 1 antes da feature 2. Então você perde a ordem cronológica dos commits. Então não dá mais para você saber o que foi feito primeiro e o que foi feito depois. Então você vai bagunçar a linha do tempo. E existem algumas situações que a gente vai estudar que essa linha do tempo ela é importante, você ter essa ordem. E o rebase vai desfazer. Tá? Então fica aí a dica de hoje sobre essas 4 formas de realizar a mesclagem de duas branches, tá? Lê a documentação, qualquer coisa, estou à disposição.